Tá gravando? Agora tá. Ah, tá gravando. Ah, o pessoal tá chegando aí. Vamos esperar um minutinho. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Joana, Alice, Luca. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alguém me ouve? Acho que só Matheus e Cauã estão me ouvindo. Beleza, vamos começar de qualquer forma. Já estamos passando muito tempo, já 20 minutos. A gente vai começar pelo dia, a tarefa do dia 22, que é um PDF. Vocês acharam essas questões aí? Achou, Matheus? Aham. Ah, o Luca tá falando, calma aí que eu vou ligar a câmera. Beleza, Luca. Acelera o passo. Ô, tio, eu não consegui achar a folha que eu fiz esse trabalho, mas tá lá onde eu enviei, tá? Tranquilo, mas tu vai conseguir ver as respostas que você colocou pra gente corrigir? Sim, sim. Ah, então beleza. Então, a primeira questão é a seguinte. Explique a origem do comércio e as principais mudanças na maneira como o realizamos desde a sua origem até os dias atuais. O que vocês me dizem? Peraí, tio. Tem Só uma um minuto. resposta bem grande. É porque eu tinha colocado uma resposta grande aí, não dá pra ver aí. Peraí. Fazendo uma... Aqui. Origem do comércio. Como começou tudo? Alice, está me ouvindo? Tô. Fabielle, bom dia. Tá me ouvindo, Fabielle? Beleza. Vocês fizeram essa tarefa do dia 22? Essa questão que pergunta sobre a origem do comércio? Sim. O que vocês colocaram? Quero ouvir. Consolidação dos direitos trabalhistas. E Não, não. outro. Esse é o PDF da semana passada. Eu estou falando do dia 22. O que pergunta... Olha, Não, que pergunta da CLT ou de semana passada. Não é isso? ah, Pode falar, Fabielle, se quiser. eu coloquei a parte do escambo, ou seja, da placa de... Isso, exatamente. O comércio começou com o escambo. Exatamente isso. Mas aí tem que falar quais foram também as mudanças que ele sofreu depois do escambo até a gente começar, até a gente ter o comércio como a gente entende ele hoje em dia, né? Mas tá certo. Começou com o escambo. Diga lá, Matheus. Tio, eu coloquei tipo assim, aí eu coloquei também como mudou o comércio. Exato. A Fabielle falou que começou com o escambo, aí dá continuidade. Como é que ele foi mudando? Diga lá. Pode falar que eu tô ouvindo. Peraí, tio. Sem Só pressa. tô fazendo uma gambiarra aqui. Tranquilo. Ninguém mais fez essa, galera? Vamos lá. Eu não vou ficar dando a resposta aqui sem ninguém ter feito, não. Eu não fiz.
Todos estão te esperando, Matheus. Olha a pressão. Desculpa, tio. Tranquilo. Conseguiu se achar? Sim, eu tive que imprimir a foto que eu enviei pra você. Caraca, Bravo. o moleque é sagaz. Resolveu na hora. Eu coloquei, assim, as únicas coisas que para mim mudaram foi a qualidade do produto e a forma de ilustrá-lo. E a forma de fabricação dos comércios. Sem dúvida, a forma de fabricação dos produtos, ela mudou completamente, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente não pode deixar de esquecer, não, deixar de lembrar, não pode esquecer, a Fabiane falou, primeiro foi o escambo, né? Porque antes nós éramos nômades, né? E a gente não plantava nem criava animal, né? Isso. Por que a gente era nômade? Porque a gente não tinha essa técnica de plantio. A gente não sabia, a gente precisava sempre estar buscando alimento em outros lugares. Quando acabava o alimento daquele local, a gente tinha que se mudar, porque a gente não sabia plantar. Aí acabava a comida, a gente, estamos sem comida, temos que mudar para outro lugar. A gente era nômade. Nesse momento, a gente não tinha nenhuma forma de comércio, a gente não tinha nenhuma forma de troca de mercadorias, né? A partir do momento da história que o ser humano desenvolveu a técnica da agricultura e de criação de animais, né, a pecuária, a gente não precisava mais ser nômade. A gente conseguia ficar no mesmo local e, naquele mesmo local, conseguir plantar, conseguir criar animal, conseguir sobreviver. E, a partir desse momento, a gente plantava para ter o que comer, certo? Só que acabava que sobravam alguns produtos, sobravam animais, sobravam vegetais que a gente plantava. E o que Aí fazer? trocava com a tribo vizinha, né? Exatamente. E o que fazer? O que fazer com essa sobra? Vou jogar fora? Não tem sentido. Ter tanto trabalho para fazer aquilo, a gente se alimenta e o que sobra joga fora. Não faz sentido. Aí faz exatamente isso que o Cauã falou. Troca com essas tribos, com essas comunidades vizinhas que estão ao seu redor. Então, esse foi o momento da história que a gente começou a ver a primeira manifestação do que a gente entende como comércio, né? A primeira coisa mais parecida com o que a gente tem hoje em dia de comércio, que foi a troca, né? Que a Fabielle falou, o escambo, certo? Beleza? Beleza. E depois disso, alguns materiais, alguns produtos em específico, eles começaram a ser usados como moeda mercadoria, né? Por exemplo, eu não vou mais trocar, sei lá, um alface por uma mandioca, né? Alguns materiais, alguns produtos eles foram ganhando mais importância nessas trocas e eram usados como moeda. Assim como a gente usa uma nota hoje, eles usavam aquele produto específico. Vocês lembram quais produtos específicos eram esses? As moedas mercadorias? No escambo, antigamente, das mercadorias ainda tem papel moeda. Antes do papel moeda, teve a moeda mercadoria. Antes um pouco do papel então, moeda. era Que eram dois produtos principais. o sal, Um era o sal, ótimo. E qual? Alice, você falou? é o gado. O gado. Perfeitamente. Ótimo. Perfeito. O sal e o gado. Se eu tivesse lá 50 quilos de mandioca sobrando, aí a tribo do lado quer comprar. Aí eles me davam, não sei, estou chutando aqui, 3 quilos de sal. Ao invés deles me darem aí, sei lá, 3 notas de 10 reais, eles me davam 3 quilos de sal. Ou um bezerro, um boi, uma vaca, entendeu? E esses produtos, tanto o gado, o boi, né, a vaca, o bezerro, como o sal, eles começaram a ser usados como moedas de troca, né? Aí depois que começou a surgir o papel, ao invés de usar o gado e o sal, usavam-se as moedas para você fazer essa troca, o ouro, né? O ouro que era em formato de moeda. Aí depois que veio essa expressão, né, o papel moeda.
porque as pessoas ficavam com medo de guardar essas moedas em casa e deixavam tipo na casa do ourives da cidade. O ourives era o especialista em ouro, a pessoa que, que confeccionava essas moedas, que tinha as formas de fazer moeda em casa e tudo mais. E esses ourives, eles tinham cofres em casa, né? Porque eles trabalhavam com ouro, eles precisavam ter cofres. Mas Aí, imagina, para dividir tudo que o outro cliente tinha, o outro cliente tinha. exato. Nossa, Só que assim, não eram todas as pessoas, as comunidades, elas não eram tão gigantes como a gente tem hoje em dia, né? Tipo aqui na Ilha do Governador. Só na Ilha do Governador tem quase 500 mil pessoas, é muita gente, né? Antigamente a taxa da população era muito menor. Era mais fácil de você conseguir fazer isso, né? Aí, o que a gente está explicando? A gente está explicando a evolução da moeda, a evolução do comércio, né? Desde a troca, aí a gente já chegou aqui na moeda, nas moedas de ouro. Que ao invés da gente ficar com essas moedas em casa, a gente deixava na casa desse ourives, que era um vizinho, alguém próximo a esse ourives, né? E eles guardavam lá. Só que para a gente ter esse controle, ó, você tem quantas moedas minhas aí? O ourives ia lá e fazia um documento, um papel dizendo, o Cauã tem 50 moedas, a Fabielle tem 100 moedas, a Joana tem aqui 200 moedas. E entregavam para a gente. Aí eu tinha aquele papel dizendo, eu, Marcelo, tenho aqui 10 moedas. Aí começou a usar a expressão papel moeda, né? Que é como a gente tem até hoje. A impressão de papel moeda. As notas que a gente usa se chamam papel moeda, né? Então a gente começa desde da troca de mercadorias até como é hoje em dia, com as notas da moeda que a gente usa, que é o real, entendeu? Tio, uma Oi, pergunta. diga. Eu sei que aqui não é aula de história, mas então, o senhor acha que o papel moeda hoje conhecido como real pode mudar aqui no plano cruzado? Cara, é uma possibilidade, porque por que não? Não dá para dizer ah, que, que vai ser sempre assim. Quando a gente Então, tinha o porque cruzeiro ou o cruzado, as pessoas provavelmente pensavam, deve ser sempre assim e tudo mais. Só que pode vir algum plano econômico que mude a moeda, que a gente tenha que entender o real não mais dessa forma, e sim com outro nome. Pode ser, não tem porque por que dizer que não. o real está caindo muito do mercado financeiro mundial. Tá caindo bastante. Ele ficou atrás do peso argentino. Ele não tá valendo menos que o peso argentino. Só que a queda que ele teve foi maior do que a queda do peso, entendeu? Percentualmente falando, entendeu? Uhum. Então conseguiram entender essa questão a origem do comércio e como ele se desenvolveu até chegar desde o escambo até chegar como ele é hoje? sim. Beleza. Alguém colocou alguma coisa diferente disso aí no caderno e queira falar para a gente debater sobre isso? Meu caderno nem está aqui, então. A gente, para quem chegou aí agora, a gente está corrigindo a tarefa do dia 22 hoje. Dia 22/9. Beleza? E a primeira questão foi essa, né? De explica a origem do comércio e as principais mudanças na maneira como realizamos desde a origem até os dias atuais. A questão 2 agora. Quais são os principais setores da economia? Setores da economia. Vamos lá. Eu coloquei o extrativismo e a indústria. Oi? Eu coloquei o extrativismo e a indústria. Então, extrativismo e indústria, elas são atividades econômicas e que são desenvolvidas dentro dos setores da economia, né? As atividades econômicas a gente tem o extrativismo, a agropecuária, a indústria, o comércio, certo? A prestação de serviço. Já os setores da economia é como que essas diferentes atividades elas se agrupam dentro da economia. Tem o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Fabielle, seu áudio está fechado, tem que abrir para falar.
Primário, secundário, terciário. Oi? Eu tinha colocado primário, secundário, terciário. Isso, exatamente. O setor primário, o setor secundário e o terciário. Exatamente. E acho que o Luca falou comigo aqui agora que não está conseguindo ligar a câmera por conta de alguma coisa lá do computador dele. Beleza, Luca. Exatamente. Matheus, você fez essa questão aí? O Fiz. que você colocou? Eu coloquei o extrativismo e a indústria. Mas entendeu por que não está certo? Aham. Porque as atividades econômicas são essas diferentes atividades, são essas diferentes coisas que são feitas dentro da economia. Que aí, dentro dessas diferentes coisas que são feitas na economia, tem isso aí que você botou. O extrativismo, a indústria, a prestação de serviço, tem várias, certo? Só que a gente pega essas diferentes atividades que são feitas e divide meio que em caixinhas. A primeira caixinha a gente chama de setor primário, certo? E o que é esse setor primário da economia? Que é justamente também é o extrativismo, que é a exploração de recursos da natureza. A gente tira a matéria-prima, certo? Dentro dessa primeira caixinha de divisão. Dentro dessa segunda caixinha de divisão, que é o setor secundário, está a transformação da matéria-prima em produtos, que aí já entra essa atividade que você falou, que é a indústria, né? A gente transforma a matéria-prima que a gente tira lá no setor primário em em produto, industrializa essa matéria-prima. Isso no setor secundário. E já no setor terciário, o que tem no setor terciário? Se no primeiro a gente extrai a matéria-prima, no segundo a gente transforma a matéria-prima e no terceiro setor a gente faz o quê? Fabrica? A gente comercializa. Olha. Sacou? No terceiro setor, é o setor onde a atividade econômica de comércio está dentro, certo? A prestação de serviço também. A saúde, os médicos, os enfermeiros, beleza? Eles estão dentro dessa, entre aspas, caixinha que a gente divide a economia, ok? Ok. Alguém colocou alguma coisa diferente disso e quer falar? Ou colocou a resposta certa e quer falar também para a gente corrigir? Beleza. Então, a gente terminou a correção do dia 22. Agora a gente vai para a correção do dia 29, que é no livro. Vamos abrir aí na página 280. Todo mundo, galera, 280. Desculpa ter saído sem falar nada, é porque eu tô pegando ali pra fazer um cereal porque eu tô com fome. Beleza. Vou desligar aqui a câmera rapidinho. Tá. Quer começar, Matheusão? Ó. Quer começar aí, 280? Lê aí pra gente.
Questão 1 da página 280. Já abriu aí, Matheus? Abriram aí, Sim. galera? Peraí. Cauã tá parecendo o programa culinário, ele vai fazer receita. Nada, eu tô com fome, isso sim. Vai lá, Matheus, começa aí. Eu tiro na 1 e coloquei a letra A. Não, primeiro vamos ler a charge pra gente entender bem aí. Narra aí o que você tá vendo na charge pra gente interpretar e depois ler. O que você tá vendo aí na charge? A gente está desnudando muito a natureza, entendeu? Sim, são 2 passarinhos, né? É, Parece aí... tá ficando sem casa. Exato. 2 passarinhos meio bolados da vida, que estão ficando sem casa, estão desmatando tudo. E eles estão trocando uma ideia sobre isso. Aí, lê aí o que eles falam. Só não entendi por que são chamados de racionais. Primeiro ele começa aí, ó. É mais ou menos assim, meu filho. Ah, tá. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluem o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, podem cuidar da saúde e se alimentar. Aí o outro fica aí pensando, né? Ele, tá, eu só não entendi porque são chamados de racionais, né? Que eles destroem tudo, destroem a natureza para eles conseguirem ter saúde e se alimentar, né? E pro passarinho isso é algo completamente maluco, porque ele depende da natureza para se alimentar, para cuidar da saúde, para fazer tudo, né? E ele pensa, ué, mas por que eles cuidam, por que eles destroem a natureza para cuidar da saúde? Aí ele fica pensando por que a gente é chamado de racional se a gente faz algo tão burro, idiota como isso, né? Aí a questão vem dizendo, né? Ao questionar a racionalidade humana, a charge tem por objetivo principal, aí a letra A, relacionar o desmatamento à extinção das aves. Não está falando sobre isso, né? Ele tá a letra B, mostrar que os interesses econômicos, olha, se sobrepõem à preservação ambiental. Talvez seja essa, né? Que ele está falando aqui que os interesses econômicos, ou seja, a destruição das árvores, que é interesse econômico para vender a madeira, para fazer carvão, para construir casa, né? Tá se sobrepondo à preservação ambiental. Talvez seja essa. Vamos ler as outras. Letra C. Mostrar que o uso de veículos contribui para o aumento da poluição atmosférica. Tem alguma coisa na charge falando sobre isso? O uso de veículos para... Não, nada. Letra D. Relacionar a expansão do comércio ao processo de degradação ambiental. Também não fala de nada de expansão do comércio aqui. Eu marcaria a letra B. Exatamente isso. Eu marquei a B. O que vocês acham? Concordam comigo? Sim. Ótimo. Acertaram? Todos acertaram? A Alice acertou? Aham. Show de bola. Vamos para número... Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem 4 minutos dessa chamada. Depois a gente volta para o mesmo link, tá? Beleza. Vamos corrigir essa 2 aqui. A gente encerra esse zoom e abre de novo. Questão 2. Tem esse poeminha aí do Carlos Drummond de Andrade. Quem quer ler esse poeminha aí pra gente? Lê aí, Cauã. Engole os sucrilhos para não cuspir no caderno e lê pra gente aí de forma poética. Pronto. Vai lá. Eu, etiqueta. Em minha calça está grudado o nome, que não é meu nome de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida, que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta marca de cigarro, que não fumo até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente. Desde a cabeça ao bico do sapato, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábitos, premência e indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante. Cara, o que vocês acharam dessa poesia? Assim, eu achei absolutamente incrível. Porque eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como vocês entenderam isso? Eu entendi que nada, né? Não, A moda tem que do jovem? entender muita coisa aí dessa poesia. Vamos pensar um pouco. Vamos lá, quero ouvir. Eu iria colocar a moda do jovem, assim. Porque o consumismo não pode ser porque não está falando disso. Que mais? Mas é só a moda jovem? Só os jovens que têm roupas com marcas escritas? Não. A galera mais nova também usa roupa que tem escrito marca, a mais velha também. Então, será que é só jovem? Não. E não. Então, eu já descartaria essa alternativa. Eu Mas acho que são primeiro... produtos, Fala, Fabiane, desculpa. eu acho que são produtos de shopping center. Você acha que é o quê? Ó, A letra E, vamos ver. Aos produtos expostos nas vitrines dos shopping centers das cidades brasileiras. Poderia ser, mas eu sinceramente acho que a mais correta é a letra A, ao consumismo. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando de produtos que têm marca, né? Que são as famosas roupas de marca, né? Porque tem aquela blusa que é bacana usar porque tem aquele símbolozinho que é bacana, que é aquela roupinha mais cara, mas que tá na moda. Não tem isso? Não rola isso? Sendo que às vezes essas roupas que tem marca e as pessoas só querem comprar por marca, tipo, a roupa tem a mesma roupa em Repete isso que você falou. As roupas que tem essas roupas que vêm com marca, e as não pessoas é só querem comprar por conta de quê? da marca, mas se E qual tivesse o mesmo é o nome disso? consumismo, Consumismo, não é? É. mas então, Dessa vontade que a gente tem de comprar coisa sem nem precisar. Vontade de comprar uma blusa, mas a gente não quer uma blusinha simples, que custa, sei lá, R$ 15 na feirinha. A gente quer uma aí blusa vai ver, maneira de marca que custa 10 vezes mais que isso. então, aí vai ver uma blusa assim, igual a que tá sem o tipo a marca, aí tira a marca, vai ver que ninguém vai querer comprar. Mas se tivesse com a Exatamente. marca, Acontece muito isso. Muito, muito, muito. E o que o Carlos Drummond de Andrade está falando é exatamente isso. Que hoje em dia a gente parece um outdoor ambulante. Outdoor. Voltando, tá gravando. Então, o que o Carlos Drummond de Andrade está falando nesse poema, nessa poesia? Que hoje em dia a gente parece um outdoor ambulante, né? Que a gente tem um boné da marca tal, uma camisa da marca tal, a bermuda da marca tal, e sempre tem, não adianta ser de marca se não tem a marca escrita, né? As pessoas gostam de estar a marca aparecendo. Ou seja, Oi. Uma coisa, desculpa te interromper, pode até ser. Tem pessoas que têm esse consumismo, mas eu sinceramente eu não ligo para a marca de roupa, entendeu? Não, exatamente. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Mas você concorda comigo que tem uma quantidade absurda de pessoas que têm esse consumismo e que vivem para isso, e que é a grande maioria das pessoas? Sim. Sim, Isso gira um mercado absurdo.
Realmente. Mas certo que tem essas roupas de marca, tem sim algumas roupas assim bonitas, mas tipo, não é de extrema necessidade, entendeu? Só porque tem um símbolozinho. Sim, É com tipo a roupa da certeza. Supreme. Pegaram uma roupa, uma camisa vermelha, colocaram Supreme, custa R$ 1.000. Ah, Exato, exato. A aí mesma coisa que tem ou não a marca vai mudar completamente o preço, né? É isso que fica muito fácil, todo a mundo gente vai tem que querer comprar e vai ficar, a ser gente bom tem pro que ficar vendedor. atento, né? Porque às vezes acontece assim, acontece muito isso, é normal. Ah, fulano tem, fulano tem, fulano tem, fulano tem. Poxa, aí você se sente Eu mal porque queria você é o ter único que não tem, né? Ah, eu queria ter essa roupa de marca. Qual o nome disso? consumismo Consumismo, consumismo, e inveja consumismo. também. E besteira, né? E besteira de Aquele ficar pensando essas gostinho de coisas. inveja. Exato. Então aqui, letra A, o poema acima refere-se ao consumismo, Aí, beleza? Dessa ideia de você querer coisas de marca, de você virar um outdoor ambulante, de você só tá bem se você tá com essas roupas da marca tal, da marca Y, beleza? Eu acho isso uma bobagem. Eu também é acho uma frescura. bobagem. Tipo, alguém me pergunta, cara, tu viu esse. Eu sei que essa pessoa tá aqui, cara, tu viu esse boot, não sei o que, não sei o que, é dessa tal marca? Tá, entendi. Vamos Né, para pessoa? questão 3. Simbora. Lê aí, quem quiser ler. A 3 eu leio. Lê lá. Pode É ler um conceito. e a Fabielle responde. Pode ser? Beleza. É Ótimo. um conceito econômico que representa o aumento persistente generalizado do preço de uma cesta de produtos em um país ou região, durante o período definido de tempo. Se, por exemplo, uma cesta custa R$ 100 em julho e passa a ser vendida por 150 em agosto. Então, o preço aumenta a cada mês, Isso. praticamente. Aí ele diz aí embaixo aí, a descrição acima. É inflação, o nome disso, Inflação. não é? Exato, mas primeiro ele pergunta, a descrição acima trata de um conceito Inflação. econômico que preocupa bastante os líderes dos governos. De que conceito o texto trata? Inflação. Perfeito, isso aí, Fabielle. Inflação. Que é É justamente porque isso. o tio de arte já tinha ensinado isso daí pra gente. Ah, que maneiro, que legal. Ótimo. Que foi justamente o exemplo que a gente teve de que alimento aqui no Brasil recentemente? O arroz. O arroz. O óleo também teve aumento pela inflação. E um monte de outros alimentos. Quase todos os alimentos, literalmente todos os alimentos, sofreram aumento por conta da inflação. Só que a gente teve Exato. alguns alimentos que marcaram aí nos noticiários e nos mercados, né? Um dos principais é o arroz, que aumentou absurdamente o preço. E vocês... Muito. Ah, não, acho que vai ter uma questão mais pra frente que vai perguntar sobre isso do arroz. Não vamos falar sobre isso agora não, senão a gente vai queimar a largada. Agora, questão 4. Lê pra gente aí, Matheus, esse textinho. Tá. O Banco Central é um banco mais importante do país, não só porque apenas ele emite as cédulas e as moedas que usamos, mas também porque se encarrega de controle de quantidade de dinheiro que circula, de manter o dinheiro em circulação em boas e seguras condições de uso. Sua principal missão é cuidar para que esteja em circulação somente a quantidade de dinheiro de que o país para o desenvolvimento da economia. Pois quando há muito dinheiro circulando, podem surgir problemas na economia que afetam a todos com a inflação. Por outro lado, quando há pouco dinheiro na circulação, pode surgir outros problemas, como o desemprego e a pobreza. Beleza, ele está falando sobre a inflação, né?
que quando tem... A gente tem que entender o dinheiro como um produto como qualquer outro, certo? Vamos entender o dinheiro como, sei lá, como um pacote de... Vamos entender o dinheiro como arroz, certo? O arroz aumentou de preço porque tem pouco arroz no mercado interno. Porque o dólar está muito caro, certo? E está sendo melhor para os produtores vender esse arroz em dólar para fora do país do que em real para dentro do país, certo? Aí eles estão vendendo a maioria desses pacotes de arroz para outros países. E está ficando pouco arroz aqui dentro do país. Por isso que o que acontece com o preço do arroz? Aumenta. Aumenta, porque tem pouco arroz aqui. Dinheiro é a mesma coisa. Se a gente tem muito dinheiro circulando dentro do país, esse dinheiro desvaloriza, porque tem muito. O preço cai. Se tem pouco dinheiro circulando, o dinheiro valoriza, aumenta. É a mesma lógica do produto. É a mesma lógica, certo? Tinha uma perguntinha, tipo assim, básica. Onde é que fica o Banco Central do Brasil? Oi? Onde é que fica o Banco Central aqui do Brasil? Vocês que vão me responder. Vocês podem pesquisar isso e dizer onde fica o Banco Central. Dá um Google aí nesse momento e vê. Agora, tia, deixa comigo. Vai lá. Exercício de pesquisa. Onde fica o Banco Central? Matheus, diz pra gente onde fica o Banco Central do Brasil. Achei, meus amiguinhos. Amigo Google. Fica. No Aonde? SDS, bloco 3, quadra. na... Oxi. Fica na Brasília, no Distrito Federal. Ah, fica em Brasília. Fica perto do Museu da Manhã. Não, Oxe. tem a Casa da Moeda, não é? Que é onde se imprime o papel moeda, né? Aham. Eu não sei o endereço exato da Casa da Moeda. Vamos buscar aqui. SDS, quadra 3. Imagina bloco assaltar 12, todas as casas da moeda do mundo. Brasília. Nossa, tá vendo muito La Casa de Papel, então. Tá vendo Nem muita mesmo a Casa de Papel. Mas Exatamente, mesmo assim, eles falam do assalto à Casa da Moeda, não é isso? não, Muito... mas imagina se fosse no Brasil. Nossa. Imagina. Bora, passa. Ia dar uma série também do Netflix. Assalto da Casa da Moeda Brasileira. A casa de dinheiro. Então vamos para a questão A da 4, né? Tio, Conforme o texto, fala. Quem me chamou? se esse filme acontecesse, o ladrão ia assaltar o ladrão que ia assaltar a Casa Moeda. Verdade. É, E a polícia prendeu os Agora dois. tudo faz sentido. Aí a questão A. Conforme o texto, quais são as tarefas do Banco Central de um país? Posso falar, tio? Pode. armazenar o dinheiro. Eu coloquei assim. Isso que o Cão falou, eu só coloquei um textinho. Fala aí, ué. É estranho que o Matheus falou assim, eu coloquei assim, ó. Manda ver. Pode falar. Matheus. Ah, tá. Travou? Eu pensei que era o Luiz que ia falar. Ele começou e parou? Eu coloquei executor. Não, eu tava falando que o Matheus, ele falou assim, olha, eu coloquei assim, olha. Aí ele parou de falar do nada. Ah, tá. Aí a gente tava esperando tu falar, só que tu tava imitando ele, que parou de falar. Tá. Executor das políticas monetária. Peraí. Tio, acho que o meu tá errado. Eu coloquei com esta função do Banco Central, insere ou retire a moeda do mercado. É exatamente isso, exatamente isso. Ele controla a quantidade. Além dele emitir papel moeda, dele imprimir dinheiro, né? Lá tem milhões de impressoras que vão imprimindo nota.
além dessa impressão da nota, ele controla a quantidade de dinheiro que circula. Porque se tiver muito dinheiro circulando, acontece o quê? Inflação. Os preços aumentam. Se tiver pouco, o preço diminui. Aí ele vai controlando essa circulação de dinheiro no território nacional, para os preços tentarem ficar sempre equilibrados. É exatamente isso que você colocou. Entendeu ou não? Aham. Ô, tio, em falar disso, lá tem, se eu não me engano, um computador da NASA que não sei se é nesse banco, mas ele fica escondido para ver tudo sobre a pessoa, o que ela comprou, entendeu? No Sinistro. Brasil. Controle absurdo de tudo. Aí, na questão B. No texto, há uma palavra em negrito. O que ela significa? Um aumento contínuo, Não, primeiro, qual é a palavra em negrito? inflação. Isso. Agora, o que ela significa? Deixa a Fabielle falar. Quer falar, Fabielle? Fala. Aumento de preços, bens e serviços. Exatamente, aumento dos preços. Exatamente isso. Colocou igual? Alguém colocou diferente disso? Quer falar? Boa, Fabielle, aumento dos preços. Eu Letra coloquei isso. C. Boa, Luiz. Letra C, a mais difícil de todas. Qual é a moeda oficial do Brasil atualmente? O real. Boa. Real. Isso é muito É o difícil, real. tio. Essa é Nossa. muito difícil. O real que poderia ser imaginário Ninguém pra sabia. gente, né? O Matheus teve que pesquisar na velocidade da luz. Cauã mandou uma piada ali bem sem graça que ninguém ouviu, só eu ouvi. Eu não entendi, eu não Fala aí, como. Ele falou, é real ou é imaginário? nossa, Eu tenho uma coisa para dizer. engraçadíssimo. Muito Graças boa, a eu Deus. gostei. Cauã, Parabéns. eu achei Tô sensacional essa chorando. piada, cara. Valeu. Parabéns. Parabéns. Para. É, Bem. vamos agora para a questão 5. Lê aí alguém. Eu. O Brasil caiu uma posição para 47º. Não, primeiro tem coisa antes escrita. Pulou aí? Ah, tá. Relacione as notícias abaixo à área da economia a qual cada uma pertence. Microeconomia ou macroeconomia? Explique sua resposta. Eu não sei nem o que é macroeconomia. Esse daí eu não fiz, não, porque eu não entendi. Simbora, vamos lá. Vamos ler. O Brasil caiu uma posição para 47º no ranking de globalização feito pela empresa de consultoria Ernst Young, com as 60 maiores economias do mundo. Segundo a consultoria, desde 1995, o Brasil caiu 3 posições no ranking, cuja liderança é ocupada em Hong Kong, com 7,42 pontos. A pontuação média global ficou em 4,17 pontos. Beleza. Ele está perguntando, e primeiro ele fala que o Brasil caiu no ranking de globalização, né? Tem uma empresa que ela faz um ranking de quais são os países mais globalizados, quais são os países menos globalizados, né? O que é globalizado? Vocês sabem o que é globalizado? De primeiro mundo, essas coisas? Não necessariamente. Globalizado é meio que o país, quanto mais globalizado, mais contato com o mundo ele tem, mais troca de mercadorias, mais trocas de informação, Ah, mais, tá. Um país mais, com mais influência na economia, mais não é? fluxos de pessoas, né? Mais pessoas viajam para lá e entram e saem desse país, mais dinheiro entra e sai, mais ele comercializa com todo o mundo, certo? Estados Unidos. Estados Unidos é muito globalizado. China é muito China. globalizado. Japão. Beleza? Japão. Aí ele diz isso, né? Que o Brasil ele caiu nesse ranking feito por essa empresa, né? Ele estava de 47º, o Brasil caiu uma posição, né? Ele estava em 48º, foi para 47º, né? Nesse ranking de economia e globalização mundial. Ok?
Aí ele Ok. pergunta se essa questão ele está falando de microeconomia ou macroeconomia. Microeconomia são questões econômicas em pequena escala, ou seja, dentro de um município, dentro de um bairro, dentro de um estado. Macroeconomia são questões econômicas maiores, são questões econômicas mundiais, que envolvem muitos países, certo? A economia de muitos países. Macro e micro. Micro de coisa pequena, macro de coisa grande, certo? Então, nessa questão, a gente está falando de microeconomia ou macroeconomia? De micro. Macro. Micro É por quê, macro. Cauã? Não, é macro, eu errei, Macro. desculpa. A gente está falando do ranking mundial de países globalizados, né? Muito grande. Então, a gente está falando de macroeconomia, porque esses É porque países eu se errei. relacionam entre eles, né? Países Eu do errei, eu mundo falei todo. errado. Mas conseguiu entender que é macro? Sim, é porque eu falei errado mesmo. Ótimo. Macroeconomia, né? Porque essa notícia se refere a um evento econômico global, mundial, de vários países dentro desse mesmo ranking de globalização. Show? Show. E Beleza. quando você vai tirar foto? Quê? Ele já Quando você tirou. vai tirar Já foto? tirei, rapaz. Tudo que não tava. Vocês que estavam cochilando ainda. Beleza? Vamos para a próxima questão, para próximo texto aí da mesma questão. Lê aí pra gente, Cauã. Com a crise, 42% dos brasileiros trocaram marca cara por mais barata. Desculpa, tio, eu falei a vírgula sem querer, porque eu tava de mó desligadão. Fica tranquilo. Mas então, de acordo com os consumidores, essa foi a saída número... Peraí. De acordo com os consumidores, essa foi a saída número 1 para adequar o consumo à crise. Ah, tá. 2 anos seguidos de recessão mudaram a forma de brasileiro consumir itens de alimentação, higiene e limpeza. Em 2016, 42% das famílias trocaram marcas caras pelas mais baratas. E essa foi a saída apontada pelos consumidores para adequar o consumo à crise. Os dados fazem parte da pesquisa de painel de consumo da consultoria Nielsen, apresentados na terça-feira 2, na 33ª edição da Feira de Associação Paulista de Supermercados, a APA-Show. A consultoria visita quinzenalmente 8,2 mil lares no país. Nesse texto aí, a gente está falando de microeconomia ou macroeconomia? Micro. Microeconomia. Porque a gente está falando das relações econômicas do nosso dia a dia, né? Que por conta desse aumento dos preços, a gente teve que mudar a utilização de roupas de marca por roupas sem marcas, não é isso que ele fala? Por roupas mais baratas. Ou seja, essa relação econômica do nosso dia a dia, de, por exemplo, a gente mudar a marca do arroz que a gente está consumindo, que está mais barata, ou mudar a marca de uma blusa que a gente quer porque está mais barata. Essas relações econômicas do dia a dia, em menor escala, que a gente não está falando de relações econômicas entre países, relações globais, que é a macroeconomia, que a gente está falando da microeconomia, né? Que são essas relações econômicas do nosso dia a dia. Beleza? Uhum. Show de bola? Show de bola. Ok. Então, a questão 6 aqui. Ele fala, observe a tabela e responda. É uma tabela aqui que ele divide em 3, que na primeira, aqui na verde, são as unidades da federação, né, os estados. Na segunda, o produto interno bruto, o PIB de cada estado, né? E qual é a participação em percentual desse PIB em comparação ao PIB brasileiro, né? Ou seja, aqui a gente vê que São Paulo, o primeiro, 33% do PIB de todo o país está em São Paulo. Consegue interpretar dessa forma? Sim. Beleza. Uhum. Aí aqui na questão A, ele pergunta, primeiramente, o que é o PIB? A soma de todos os bens e serviços finais produzidos
uma determinada região durante um período determinado. Coloquei Exato. produto interno bruto. Serve também, Fabielle, produto interno bruto, né? Que é justamente o que o Matheus falou, que é a soma dessas riquezas produzidas. Mas não está errado, não. O PIB é o produto interno bruto, sim. Beleza? Ufa, porque meu coração que Beleza. tava doendo já, porque eu tinha colocado em produto interno bruto. Ai. Boa. Aí a questão B. De acordo com a tabela, que estado do Brasil gera mais riquezas para a economia do país? São Paulo. São Paulo. Por quê? É o que ele produz mais, é o estado que produz mais dinheiro, né? E o que contribui mais percentualmente do PIB brasileiro, ok? Ok. Aí lê a questão C, alguém para mim. Existe quais questões Pode ler, Fabielle. brasileiras estão totalmente representadas por seus estados geográficos disponível na questão. Eu coloquei Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Deixa eu ver aqui. Norte e Nordeste, não. Não? Porque ele pergunta aqui na tabela quais são as regiões que tem todos os estados na tabela. Por exemplo, aqui, quais são os estados da região Sudeste? Vocês lembram? Sudeste, Rio, Rio, São Paulo, Minas e... Rio Grande do Sul. Não, na região Sudeste. Rio, São Paulo, Minas e Espírito Ah, Santo. tá. Tem 4 estados. Vamos ver se esses 4 estados estão aqui na região Sudeste. Que estão aqui na tabela. Pesquisa aí. São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Lá o último. Não tá? tá. Então, ok. Região Sudeste está toda aqui na tabela, né? Isso. Vamos pensar a região Sul. Quais são os 3 estados da região Sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Falta um. Goiás é da região sul? Paraná. É Paraná. Paraná. Vamos ver se esses 3 estados estão? Ah. Exato. Agora vamos ver todos os estados da região Nordeste. Tem um montão de estados. Todos eles estão aqui? Pernambuco, Bahia. Tá faltando um monte de estado da região Nordeste. Isso. A região Norte eu já posso descartar, porque cadê o Amazonas? Estão percebendo? Sim. Então, as únicas 2 regiões brasileiras que estão todos os estados aqui é a região Sudeste e a região Sul. Beleza? Show? Ótimo. Então, vamos para a próxima questão. Questão 7. Leia pra gente, Cauã. Ainda sobre a tabela da questão anterior, assinale V, verdadeiro, ou F para falso. Botar verdadeiro ou F de acordo com os dados da tabela. Tá. Letra A. O estado com maior PIB produz mais que todos os outros. Letra B. O estado do Rio de Janeiro... Calma. Vamos lá. Primeiro vamos avaliar essa aí. O estado com maior PIB... Qual é o estado com maior PIB? São Paulo. São Paulo. Ele produz mais do que todos os outros? Sim, mas não Não. produz mais do que todos os outros juntos. F. Exato. Ele produz mais do que todos os outros, só que ele não produz mais do que todos os outros juntos, não é isso? Para produzir, agora a matemática, para ele produzir mais do que todos os outros juntos, o percentual dele aqui tinha que ser acima de quanto? De 5 milhões ou... Não, percentual. Tá. Essa é mole, mais do que 50%, não é?
Por aí. Não, por aí não. Mais do que 50%. Exatamente isso. Porque, olha só, se ele produz mais do que todos os outros, se ele produz 51%, todos os outros vão estar produzindo quanto? 49 para completar 100, não é? Então, se ele produz 51%, todos os outros juntos necessariamente vão produzir 49%, porque só soma até 100. Tia, Então, como ele engraçado produz... que Só um ele tá falando segundo. Só um segundo, Luiz. Então, se ele produz 33%, ele não produz mais do que todos os outros juntos. É falso. Entendi. Beleza? Diga, Luiz. Beleza. Quando eu tinha falado 40, eu tava toda hora falando 9, 9, 49, 49. Só que aí fui lá, eu percebi que meu áudio estava desligado. Tava sem áudio. Mas boa, acertou. Eu só não ouvi, mas é isso aí. Mandou bem. Agora, a letra B. Leia aí pra gente, Luiz. Só um segundo. Tio, sem querer fechar a página. É a página 283. Ok. Leia, Cauã. Luiz Fabiano tá demorando muito. O estado do Rio de Janeiro produz 2 vezes mais que o Rio Grande do Sul. Não. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, primeiro, Cauã, primeiro olha a tabela antes de falar. É verdadeiro ou falso, Fabiane? Falso. É falso. Olha lá o estado do Rio de Janeiro, quanto que ele está produzindo. Porque se o Rio Grande do Sul fosse multiplicado por 2, daria 523. Perfeito. Exatamente. Se a gente pegar o Rio Grande do Sul e multiplicar por 2, vai dar mais do que o Rio de Janeiro. É verdade. Entendeu? Entendi. Show de bola. Falso. Lê pra gente aí alguém a letra C. Eu. Entre os estados, vários. Não foi você. Entre Lê. os estados com o menor PIB, um estado localizado na região Nordeste. Pernambuco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Entre os estados com menor PIB, um está localizado na região Nordeste. Que é aqui, dentre os que estão aqui, Pernambuco, não é isso? É. O com menor PIB daqui qual é? É o Espírito Santo. Mas, e ele está em qual região? Tá na Sudeste. Está na Sudeste. Exato, exatamente. perfeito, exatamente. Lê aí pra gente, Cauã, a D. Os estados de Pernambuco e Goiás apresentam PIB equivalente. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Os estados de Pernambuco e Goiás. Vamos procurar aqui. Pernambuco e É Goiás. quase equivalente, mas não é equivalente. É quase equivalente, mas não é equivalente. Então é falso. Quase equivalente. Questão, Vou botar um V. questão é, O PIB do Rio de Janeiro correspondeu, em 2010, a metade do PIB de São Paulo. Verdadeiro. cadê? O PIB do Rio de Janeiro, em 2010, é metade do PIB de São Paulo. Vamos lá, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, eu acho. Verdadeiro ou falso? É só olhar aqui. Ó. Verdadeiro. É falso. Ah, 407 bilhões, se eu multiplicar por 2, vai dar menos do que... É falso. Uhum. Não é? isso. É falso. Todos compreenderam? Qual ficou a ordem, Sim. então? Ficou FFV, FF. FFV,
FF. Boa, FF. Galera, olha só. Tá faltando 10 minutinhos para a gente encerrar a aula. Eu posso encerrar essa correção um pouquinho antes, que eu preciso muito ir ao banheiro, absurdamente ir ao banheiro. Pode, sim, pode. Beleza? Aí a gente continua essa correção na semana que vem, ok? Tá bom. Adorei a Valeu, correção tio. de hoje, a participação foi muito boa. E semana que vem nos encontramos, ok? E olha só, galera, vocês tinham falado aí que tinham se enrolado com a data do trabalho que eu coloquei semana passada, que eu acabei colocando a data errada, a data de entrega, beleza? Então, por isso, eu aumentei o prazo para a semana que vem. Eu já editei lá na plataforma o prazo para a semana que vem, o exercício da semana passada, tá bom? Tá bom. Então, por favor, não deixem de fazer. Quem não entregou porque se enrolou, quem não entregou porque esqueceu, agora o prazo aumentou. É mais uma chance para vocês fazerem e ganhar esse pontinho aí da avaliação somativa, tá certo? Tá Beleza. certo. Valeu, galera. Um abraço e um beijo aí para todo mundo. E semana que vem nos Valeu. encontramos. Valeu? Tchau. Tchau, tchau. Até mais, Tchau. gente.